Primeira edição do videocast RP Convida, uma iniciativa da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a nossa entrevistada é a doutora Jaqueline Mota Franco. Ela é pediatra, especialista em alergia e imunologia e doutora em pediatria e ciências aplicadas à pediatria, ambos os títulos obtidos pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Atualmente, a pediatra atua como coordenadora do Departamento Científico de Alergia Alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, e também integra o Departamento Científico de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela também é coordenadora do Núcleo de Alergia Alimentar da Universidade Federal de Sergipe. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda ao nosso videocast RP Convida. A primeira pergunta para começar o nosso bate-papo, doutora, é o que motivou a senhora a seguir a carreira de médica e dentro dela escolher a pediatria? Na verdade, quando eu cursei a medicina, nós passávamos por 4 estágios, basicamente. O estágio da clínica médica, da clínica cirúrgica, ginecologia e obstetrícia e a clínica pediátrica. E dentre os 4, o que eu mais me identifiquei foi com a pediatria e resolvi então ser pediatra, né? Na pediatria eu via muitas crianças com problemas alérgicos, primordialmente asma, sendo tratadas por pneumologistas de adulto. E aquilo me motivou a fazer essa especialidade, né, a alergia e imunologia infantil alergia e imunologia infantil, né, para atuar no meu estado, que não tinha até então uma alergista e imunologista pediátrica. Certo, doutora. E doutora, quais foram os maiores desafios e aprendizados ao longo dessa trajetória acadêmica e também profissional? O principal desafio, na verdade, é você transformar a teoria na prática, né? Como utilizar toda a bagagem que foi aprendida aqui em São Paulo, nas minhas residências, quando eu retornei da minha cidade. Então, eu acreditei no potencial que eu tinha e na capacidade de mudança do local para fazer com que tudo que eu tinha aprendido passasse a ser realidade. E assim eu fiz, criando há 19 anos o Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe. Eu fui motivada pela asma, mas acabei atuando mais na alergia alimentar, transformando a história da minha cidade, da minha região. Muito bom essa história, doutora. Como que você concilia essa intensa rotina profissional com a vida pessoal e familiar? Tem alguma atividade que a senhora considera essencial para o seu bem-estar? Na verdade, eu acho que nós, como médicos e todo profissional, mulher, temos sempre que estar num equilíbrio dinâmico, né? É a da vida profissional, da mulher mãe, da mulher esposa, da mulher filha, né? E conciliar, dando pesos diferentes em momentos distintos, eu acho que é a garantia do sucesso. Então, eu gosto muito de estar com a minha família, isso me faz muito bem, né? Então, para mim, ter esses momentos, conciliar a minha atividade profissional com a minha atividade familiar é imprescindível. Eles são o alívio no cansaço, né? E eles são, na verdade, o colo quando nem tudo vai muito bem. Então, assim, eu acho que o que me distrai é estar com a família. Que ótimo, doutora. Família é a base de tudo, né? Sim. E, doutora, tem alguma experiência marcante com o paciente ou alguma descoberta científica que tenha mudado a sua visão profissional? Na verdade, ao longo dos anos, né, desde o momento que eu me entendi como uma pediatra e alergista imunologista, a ciência vem inovando a todo tempo. Eu acho que assim, não tem nada que possa ter dito assim, isso marcou e fez diferença. O que eu acho que marca e faz diferença é a forma como você utiliza esses avanços em prol dos seus pacientes.
porque às vezes o avanço científico chega, a possibilidade chega, mas não para todos. Então, o imprescindível é você saber fazer uma boa medicina, independente da região em que você se encontra. Fala dessa questão, né, de o avanço chega para todos, ou às vezes não, né, a novidade. Quais são os principais avanços, né, e também os desafios no diagnóstico e tratamento das alergias alimentares no Brasil? Então, a alergia alimentar hoje, ela vem aumentando muito em frequência, em gravidade e persistência. Então, acho que o grande avanço são estabelecer ou conhecer estratégias de prevenção, né? Que possa, na verdade, evitar a ocorrência da alergia alimentar e todos os desafios que a acompanham. Os desafios nutricionais, os desafios econômicos, psicológicos e sociais, não só para o paciente, como também para os seus familiares e para os serviços públicos. Certo, doutora. E como que a sua formação em mestrado e doutorado ampliou a sua visão sobre a prática clínica e também sobre a pesquisa? Na verdade, o meu mestrado eu fiz compreendendo, foi o estudo ISAC, né? Estudando a prevalência das alergias alimentares. A prevalência das alergias, rinite alérgica, a asma e dermatite atópica. Fazer isso com um N enorme de crianças no meu estado, foram mais de 6.000 crianças, me trouxe a noção de qual era aquela região, né? O quão era importante as doenças alérgicas naquele momento. E o meu doutorado foi sobre alergia alimentar, me trazendo ponto de corte, né, para a realização de testes de provocação oral, que é o melhor método, o padrão ouro ainda hoje considerado para diagnóstico das alergias alimentares. Então, o mestrado me trouxe uma noção da realidade e o doutorado me trouxe a ideia de que evitar testes de provocação oral que causam muitas vezes reações indesejáveis naqueles que ainda não estão prontos e se vir como uma referência nacional. Certo, doutora. Como que a senhora enxerga a relação entre a pesquisa científica, que a senhora acabou de falar, e a prática médica na sua especialidade? Não existe prática médica sem ciência, porque na verdade a prática médica ela é o quê? É o deslocamento que existe, né? O médico, na verdade, ele é a ponte para fazer esse deslocamento dentre tudo aquilo que é descoberto na ciência e aquilo que vai servir ao seu paciente. E nós temos um papel imprescindível e a ciência um papel inquestionável. Com certeza, sem dúvida. E de que forma a senhora vê o futuro da alergia e imunologia pediátrica nos próximos anos, considerando novas pesquisas e também tratamentos? Eu vejo um tempo de luz, né? Um tempo em que haverá uma maior conscientização sobre os fatores que podem predispor à alergia alimentar e os fatores considerados de proteção. Nós precisamos estimular uma vida saudável nas gestantes. Precisamos estimular o parto normal, o aleitamento materno, a introdução dos alimentos complementares, a diversidade alimentar. Nossos filhos precisam, os nossos pacientes precisam viver uma vida livre e não confinados. Por quê? Porque eles precisam ampliar sua microbiota. E uma microbiota diversificada é uma microbiota intestinal ou cutânea saudável, e isso trará possivelmente a prevenção das doenças alérgicas alimentares. Eu acredito num período em que se trabalhe mais com estratégias de prevenção do que de tratamento. Prevenção em saúde é fundamental, né? Sim. Para evitar problemas futuros. Você integra o Departamento Científico de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria e coordena o Departamento Científico de Alergia Alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI, no biênio 2024-2025. Para a senhora, por que é importante participar da vida associativa em instituições científicas como a SBP e a ASBAI e tantas outras que tem, né, dentro das especialidades médicas? Para mim, participar
dessas diretorias científicas é, acima de tudo, um aprendizado, né? Porque eu não acredito num serviço isolado, onde você fica no seu consultório e não estabelece contato com outras especialidades, com outras cabeças, com pessoas que têm, às vezes, uma experiência maior que você, né, maior que a sua. E isso traz o quê? Aprendizado. Então, estar nas associações é aprender a cada dia e colocar para o outro o meu trabalho também, auxiliando assim, com pouco que sei, às vezes, o crescimento do outro. Certo, doutora. E nas redes sociais, a senhora tem um trabalho intenso de comunicação voltado, né, às famílias, que busca esclarecer dúvidas sobre a saúde das crianças e também dos adolescentes. Doutora, na sua visão, de que forma os médicos eles podem fortalecer, né, a conscientização sobre a alergia alimentar para a população, usando redes sociais, usando os meios de comunicação disponíveis atualmente? Na verdade, nas redes sociais eu ainda sou uma principiante, né? E assim, no começo eu não me sentia muito à vontade, mas nós vamos assistindo muitas coisas que não são legais, né? Você vê que não é uma prática de um conteúdo que vá trazer benefício para quem está assistindo, quem está escutando. Então eu pensei, eu vou me propor a falar coisas que são verdades, né? E estou aí engateando ainda, tentando me inovar, né? Parecer mais tranquila, parecer mais jovem, talvez, aderindo às redes sociais. Mas eu acho muito importante. Não tem como você retroceder, né? Agora isso é uma realidade que nos chama na nossa prática diária do consultório. O paciente quer ver para quem ele vai, ele quer saber quem é você, saber qual que é o seu currículo, o que você faz e até mesmo saber se estabelecerá com você ou não uma empatia prévia. Com certeza, isso é importante. Doutora, que conselho daria, né, a jovens médicos interessados em seguir carreira na pediatria e também na alergia e imunologia? Fazer pediatria é um ato de amor, na verdade. Você tem que gostar bastante da especialidade, você precisa se dedicar às crianças, se dedicar bastante às mães, que assim, nem sempre é um trabalho fácil, né? Mas é gostar, é seguir seu coração, fazer o que você acha que vai lhe fazer bem. Por quê? Porque é isso que você exercerá diariamente até o fim da sua vida. Doutora Jaqueline, agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite, ter participado aqui conosco. Muito obrigado pela participação aqui em nosso videocast RP Convida. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha construção profissional, né? Obrigada. Muito obrigado, doutora. Essa entrevista está no site e também nas redes sociais da revista Residência Pediátrica. Acesse o site residenciapediatrica.com.br. E aqui no vídeo estão os perfis da revista Residência Pediátrica nas redes sociais. Siga lá e fique por dentro das novidades e também dos artigos científicos, sempre atualizados. A gente se encontra em nossa próxima edição. Tchau.